Paz do Senhor, eu sou a Evelyn Barros e no vídeo de hoje eu estarei dando algumas dicas de como montar o seu esboço para uma ministração. Eu vou dar um exemplo de uma ministração, de um esboço que eu fiz para uma ministração cujo tema era fé, então eu nomeei essa ministração o elemento principal do cristão, a fé. Para nós montarmos um esboço, nós precisamos usar referências bíblicas de onde se encontram passagens que falam exatamente o tema que estamos abordando. Então, segundo o tema que eu escolhi 1 João 5:4, que diz: Porque todo aquele que nasce de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E dentre mais outras referências, como Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Mateus 7, 7, 11, Isaías 53, versículo 5, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Essas foram as referências que eu usei para falar exatamente do tema que eu estou abordando. Depois dessas referências, mas em cada referência que eu fui eu fui colocando o seu versículo e através das suas explicações a gente já vai desenvolvendo a introdução. Então, depois, para ser uma segunda introdução, depois das referências, como se fosse um resumo das referências, eu coloquei porque é importante ter fé em Deus. Pois a fé é um merecimento que vem direto de Deus para aqueles que precisam enfrentar perdas, perigos e infelicidades. Depois eu pus importante saber. Em destaque, um dos tópicos. Existem dois tipos de fé, natural e sobrenatural. Na fé natural, não há relacionamento com Deus. Ela é simplesmente nos dada para vivermos uma vida normal neste mundo. Por outro lado, a fé sobrenatural é divina. Ela vem do trono de Deus e entra no coração do homem sincero. E depois eu dei um outro exemplo sobre a fé natural. Quando você acorda de manhã e põe os pés no chão, você tem certeza de que eles o apoiarão. Ou seja, é uma fé onde você tem certeza de que algo vai se concretizar. Então, é uma fé natural. É uma fé que a gente já tem previsão do que irá acontecer. A fé sobrenatural já é diferente. A fé sobrenatural é quando você está diante de uma situação e você não vê saída, mas você crê que aquele problema já foi solucionado porque Deus é poderoso e já venceu por você. Só basta você acreditar, você ter fé, você tomar posse da sua vitória e no tempo certo, Jesus vai te entregar. E a conclusão eu abordei. Assim deveremos ter fé no Senhor, confiança, crença e credibilidade, ou seja, conceito da fé. Então eu abordei o conceito da fé. O conceito da fé é credibilidade, confiança e convicção. São as três palavras-chave da palavra fé. Que possamos entender que Deus tem um projeto para a nossa vida e Ele quer te abençoar, mas para isso é preciso haver fé em seu coração. Então, depois disso, eu citei 4 personagens da Bíblia que teve muita fé no Senhor e que teve muito sucesso. Primeiro personagem foi Abel. Deus aceitou seu sacrifício porque tinha fé. Então, Abel deu o melhor para o Senhor, porque ele tinha fé que o Senhor poderia abençoá-lo, recompensá-lo do que fez. Abel fez de coração, ele fez por amor, ele deu o seu melhor para Deus. Depois foi Enoque, foi arrebatado porque sua fé agradou a Deus. Enoque era um servo muito temente a Deus. Então, Deus decidiu arrebatá-lo porque Deus viu fé em seu coração. 3. Noé creu em Deus e construiu a arca, onde muitas pessoas estavam zombando de Noé, muitas pessoas não estavam acreditando no que Noé estava dizendo, e Deus estava alertando Noé, Deus estava falando com Noé que ele ia mandar uma tempestade, ia mandar um dilúvio e que era para ele construir
a arca. Então, Noé creu em Deus, ele não deu ouvidos a multidões, ele deu ouvido a que Deus falou no seu coração. Noé teve fé. Quarto personagem bíblico foi Abraão. Em fé saiu de sua terra e viveu como nômade. Ele creu e recebeu um filho em sua velhice. Então Abraão, ele deixou a sua terra, a sua parentela e foi servir ao Senhor aonde o Senhor tinha o designado a entrar numa terra diferente. Deus o abençoou e o recompensou porque ele teve fé. Então, esse foi um exemplo de esboço que eu fiz. Espero muito ter ajudado vocês. E o primeiro passo para fazermos esboço é: escolha um tema, siga referências de acordo com esse tema. Depois, você desenvolve uma introdução, você desenvolve uma problemática e você usa algumas histórias bíblicas que está de acordo com aquele tema que você está falando. Dessa forma, você estará chamando a atenção do seu público para que eles possam fazer uma analogia, uma observação de como esses personagens estão vivenciando essa história. Será que eu e você estamos dentro dessa história? Será que eu e você estamos vivendo o que esses personagens viveram? Então, é você atrair o seu público diante dessa problemática e deixar Deus usar você. Você é um vaso e Deus usa o seu vaso. Então, deixar Deus usar você através da palavra. Então, quando você estiver ministrando, você fazer o seu público entender aquela problemática, aquele desfecho da história real, através de personagens bíblicos que eu e você pode estar encaixado. Que Deus abençoe sua vida. Espero muito que vocês tenham entendido. Deus abençoe.